Nós vamos falar hoje sobre a importância do Evangelho. Allan Kardec, na última obra dos livros da codificação, que ele tem outros livros também, estamos a referir, portanto, à Gênese, que foi editada em janeiro de 1868. No último capítulo, precisamente o capítulo 18, que ele intitulou São Chegados os Tempos, nós vamos aqui fazer a abordagem destes dois primeiros itens, o item 18 e o item 19. Ele traz-nos aqui reflexões muito profundas e esclarecedoras para todos nós sobre o futuro, o nosso, e o futuro da humanidade, que está dependente do futuro de cada um de nós. A transformação de cada um implica, portanto, a transformação de toda a humanidade. O título deste capítulo, São Chegados os Tempos, está dividido em duas partes. A primeira parte, Sinais dos Tempos, e a segunda parte, a Nova Geração. E é na primeira parte, Sinais dos Tempos, nós vamos fazer algumas reflexões do grande mestre de Leão, todos sabem ser Allan Kardec. E então, no capítulo 18, no item 18 deste capítulo, nós podemos ler: o progresso intelectual realizado até ao presente, nas mais largas proporções. Vamos bem analisar bem esta frase: o progresso intelectual realizado até ao presente, não esquecendo que estamos em 1868. Já aqui o progresso era grande. Passados estes 168 anos, nós vemos as transformações que a humanidade sofreu devido a esse progresso que foi muito mais rápido e muito mais ascendente do que até 1868. Portanto, aquilo que Kardec nos diz atingiu as mais largas proporções. O que é que a humanidade tem conseguido alcançar com todo esse progresso intelectual? A astronáutica, de que tanto se tem falado nestes últimos dias, a microbiologia, que tanto nos tem auxiliado a nível da ciência, em termos de descobertas de doenças que até ao momento eram desconhecidas, a informática, que tanto nos tem auxiliado, e agora com o novo passo com a inteligência artificial, que tem sido uma ferramenta bastante utilizada, mas que nos leva muitas vezes a enganos. A astrologia, o estudo dos astros, que cada vez nos apresentam um horizonte muito mais alargado e que nos vem dar realmente a certeza daquilo que Jesus, há 2000 anos, nos dizia, que as moradas do meu Pai são muitas, ou que há muitas moradas na casa do meu Pai. E então, de uma forma geral, estes são alguns dos exemplos do progresso. Então, esse progresso, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Mas, sozinho, portanto, o progresso intelectual é impotente para regenerá-la. Ou seja, dito isto por outras palavras, essas transformações que se vão operando na humanidade, na coletividade e no indivíduo em particular, devido a esse progresso intelectual, para aquilo que nós pretendíamos, essas transformações que não se deviam verificar não só nesse plano, porque ele sozinho é impotente para regenerá-la, para transformar. Enquanto ele for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. E é por isso que os aplica em aperfeiçoar
os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. E quando se fala aqui na destruição, eu sou sempre levado a pensar na descoberta da pólvora, dinamite, em que essa descoberta foi feita com um outro objetivo. E o inventor suicidou-se quando compreendeu o alcance dessa descoberta, levando à destruição de muitas fações da humanidade. E sobre isto, podemos dizer que esse avanço de que Kardec nos fala apenas se dá no campo intelectual. O que não é suficiente, portanto, para regenerar a humanidade e para o passo que nós estamos para dar. Enquanto ela for dominada pelo orgulho e pelo egoísmo. Já nos tempos de Kardec, portanto, a ciência estava num momento crescente de descobertas. E daí para cá, passado, como dissemos já, esses 158 anos, aliás, encontramos numa fase em que realmente esse progresso atingiu proporções inimagináveis. Mas ainda assim, ele trouxe-nos também facilidades em vários campos. Trouxe-nos conhecimentos que o homem soube aproveitar. Nós identificamos aqui uma realidade que nos envolve. Mas neste item seguinte, item 19, Kardec diz-nos: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refriando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que reine entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. Cá está o segundo vetor, que vem completar aquele primeiro que trouxe desequilíbrio para toda a humanidade, foi apenas o progresso intelectual. A necessidade deste segundo fator de progresso moral é que vai auxiliar e vai levar à transformação tão necessária e tão esperada da humanidade. Serão, portanto, estas as palavras iniciais que vão servir de base à nossa reflexão desta noite. O equilíbrio que deveria se verificar nos dois pratos da balança, onde de um lado o progresso intelectual e do outro o progresso moral, não existe. E esses dois pratos estão completamente desequilibrados. E a única hipótese é nós começarmos a pensar, sim, no nosso progresso moral. E aqui entra, então, a importância do Evangelho, que é o tema que estamos a abordar esta noite. Cada dia que passa, todos nós ficamos impressionados com tudo aquilo que chega através dos jornais, através da televisão, de todas as descobertas que são feitas, coisas que seriam impensáveis. Nós não precisamos de recuar muito para vermos que num aparelho deste género nós temos informação ilimitada. Porque através da internet, que todos nós temos acesso, as informações caem de todos os lados. Nós aqui podemos recordar uma frase de Jesus que nós vamos ainda tocar em vários pontos desta reflexão, em que ele dizia: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Todos conhecem esta frase de Jesus. Nós vamos tentar compreender o porquê dela. Todas as passagens do Evangelho e as palavras do Mestre podem ser vistas em duas perspectivas, no plano individual e no plano coletivo. Quando ele fazia, enquanto estava entre nós, aquelas parábolas que ele utilizava
para mais facilmente as pessoas compreenderem o que ele queria dizer, elas tinham sempre dois sentidos, para o indivíduo e para a coletividade. Quando Jesus nos fala, por exemplo, no resultado da ceifa, na colheita que vai ser feita, todos nós sabemos que essa colheita será feita quando nós partirmos do plano físico para o plano espiritual. É aí que a verdade vem ao de cima. E é aí que nós temos a certeza se realmente a colheita que foi feita, ou se a colheita que está a ser feita, está de acordo com aquilo que nós nos propusemos em vida. Só que aquilo que acontece é que a maior parte de nós anda de tal maneira distraída que nem sequer pensa no lançamento da semente e no local onde está colocada. Porque nós sabemos que há sítios em que essas sementes serão mais produtivas, há outros em que elas não resultam. Mas nós, todos nós, vamos, nessa altura, quando partirmos do plano físico para o plano espiritual, nós vamos ter a noção de que realmente, se realmente, essa colheita foi ou não produtiva. E quando isso acontece, se por acaso essa colheita não é produtiva, porque o trabalho que fizemos enquanto aqui nos encontrávamos não foi o suficiente, aquilo que irá acontecer é que espíritos que habitam o planeta Terra irão partir para outras searas, para outras ceifas, noutros planetas. E se eles são espíritos que não evoluíram, irão certamente para planetas mais atrasados que a Terra. Aqueles que tiverem uma colheita de acordo com o seu trabalho, com certeza que irão permanecer neste planeta que irá ter a passagem para mundos de regeneração. O que é que Jesus então quis dizer com céus e terra passarão? Vejamos que houve um tempo, na nossa limitada compreensão, em que a Terra era o centro do mundo. Tudo girava à volta da Terra. Todos recordam terem estudado isto e terem isto presente. Mas hoje sabemos que ela não passa pelaquela designação que lhe foi dada de um pálido ponto azul. Isto verificou-se precisamente quando, em 14 de fevereiro de 1990, a sonda Voyager, precisamente em 14 de fevereiro de 1990, ela afasta-se da Terra, ultrapassa o sistema solar e vai para distâncias nunca atingidas, mais de 6 bilhões de quilómetros. E nessa altura dá-se uma coisa interessante, ela gira a sua câmara para a Terra e tira uma fotografia do planeta Terra. E essa fotografia mostra o nosso planeta precisamente naquele ponto. E é aqui que nós nos encontramos. E é naquele pontinho pequenino que ele está que há tanta confusão, tanta maldade, tanta guerra, tanto ódio, tanta inveja. Em que os irmãos não se entendem, os pais não se entendem. A desordem é completa. Num pontinho tão pequenino. Temos mais. Recentemente, há cerca de, não chega a um mês, mais ou menos isso, em abril deste ano, um novo acontecimento que demonstra, portanto, o progresso tecnológico do homem. Com a missão da sonda espacial Artemis II, que levou o homem ao ponto mais distante do nosso planeta, em que eles tiveram a oportunidade de circundar não só a Terra, mas também a Lua, numa viagem que ficou célebre. E essa viagem ficou célebre para todos nós,
mas tocou profundamente os 4 astronautas que faziam parte da viagem. E é um relato que, se calhar, alguns de vós também assistiram, como eu, do comandante da missão, que disse não ser uma pessoa religiosa, mas que a experiência intensa que viveu naquela missão o levou a procurar conforto espiritual. E quando a sonda foi recolhida no mar e levada para o navio, que a foi recolher, ele pediu para conversar com o capelão do navio, que estava, portanto, a bordo, e quando o capelão vem em direção a ele com o crucifixo no colarinho, o comandante da missão olha para ele e, sem compreender porquê, e ele com toda a sinceridade do diz e honestidade, as lágrimas caem pelos olhos, pela cara. Não sei se alguém se apercebeu disso, se viu essas imagens. Ele não sabe explicar porquê. Mas aquilo que eu penso é que isto terá a ver com a viagem e com este encontro. Porque no interior de cada um de nós há uma essência forte, uma essência grande. E aquilo que ele viu quando fez a viagem, olhando para o planeta, ele viu a grandiosidade da criação do Pai. E quando ele se apercebe, quando ele olha para o capelão e vê o crucifixo, ele associa, portanto, à presença de Jesus em todos nós, que também nos acompanhou nessa viagem. Portanto, aí nós podemos ver que alguma coisa há, mesmo para aqueles que não são crentes, mesmo para aqueles que não acreditam na existência de tudo isto que nós temos à nossa volta. Porque, para muitos, as coisas resumem-se a uma existência única, a uma passagem única que se limita ao intervalo que vai do nascimento até à morte. Mas nós estamos aqui porque sabemos que as coisas não são assim. É neste minúsculo ponto azul, com mais de 8 mil milhões de habitantes, que foi chamado como o pálido ponto azul, que as confusões, como nós já dissemos, são de tal ordem. As guerras chegam ao ponto de levar milhares e milhares de pessoas a ficarem com problemas amputados, de braços, de pernas, problemas físicos. Milhares de pessoas que ficam desalojadas. Nós sabemos o que está a passar em vários países com os desalojados que estão a emigrar para outros países, que não têm condições de viver aí. Como é que é possível isso acontecer entre irmãos? E isto tem precisamente a ver com aquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, que é o facto do progresso moral não acompanhar o progresso intelectual, o progresso tecnológico. Nós podemos então aqui compreender aquilo que Jesus nos dizia com esta nova visão da Terra, que os céus e as terras passarão. Porque a visão que nós tínhamos deste planeta há uns tempos atrás é diferente daquela que temos hoje. Inclusive, até se pensou que a Terra poderia ter uma forma quadrada. Essa já foi uma das outras teorias muito mais antigas. Também as estrelas que nós vemos e que vemos à noite, aqueles pontos cintilantes, se calhar nunca pensamos que qualquer uma daquelas estrelas é maior que o nosso Sol e qualquer uma daquelas estrelas poderá ser o centro de um outro sistema solar muito mais completo que o nosso. Tudo isto demonstra a grandiosidade da criação do Pai.
Nós temos visto coisas extraordinárias que nos são trazidas pelo progresso. Mas este progresso não é suficiente para corresponder às necessidades do homem e da humanidade. Algo está a faltar. E todos nós compreendemos isso, porque começamos todos nós a preocupar-nos com mais qualquer coisa. E todos nós temos tido, ao longo dos tempos, uma transformação. Poderá ser pequena, mas ela existe. A maneira como nós hoje pensamos e vemos as coisas é diferente daquela que pensávamos e víamos há 5 ou 10 anos atrás. E se cada um pensar um pouco sobre isso, verá que sim. Mesmo materialmente, as pessoas começam a não ter aquela necessidade tão grande de amealhar, de juntar. Começamos a perceber de tudo aquilo que nós vamos adquirindo que não tem interesse nenhum. E este facto é interessante e pode ser comprovado quando as pessoas às vezes mudam de casa. Nem que seja num simples apartamento, mudem para outro apartamento. Eles começam a arrumar as coisas e então começa a aparecer aí uma tralha enorme de coisas que não são necessárias. E o marido começa a dizer para a mulher, mais vale deitar isso fora. E é mais isto, e mais isto, mais isto. Isto já não entrando no guarda-roupas das senhoras, nem nas sapatarias das senhoras, que então aí as coisas são mais. Mas, atenção, atualmente as coisas são diferentes daquilo que eram há 10 e 15 anos atrás. A mudança vai se verificando para todos nós. Nós vamos considerar 3 marcos da nossa existência: o passado, o presente e o futuro. E para cada um deles, o Evangelho dá-nos orientações. Relativamente ao passado, há 2 palavras que mostram bem aquilo que está relacionado com o passado. E essas palavras são discernimento e desprendimento. O que é que isto nos quer dizer? O passado, como todos sabemos, é uma fonte de aprendizado para todos nós. Discernir o que dele podemos aproveitar ou não, aquilo que nos interessa ou não, e desprender, desligar-nos daquilo que não tem interesse. E aqui estão as 2 palavras: o discernir, que é identificar o que é importante para nós ou não, e o desapego, largar aquilo que não nos interessa. A proposta de Kardec, que nos diz que uma nova geração irá surgir, uma nova criatura, para isso é necessário esse desapego e esse discernimento. E como o Evangelho é para nós uma referência daquilo que nos espera, ele ajuda-nos a ver aquilo que não é necessário guardar, aquilo que já foi importante para nós, mas que neste momento deixou de o ser. Como dizia Paulo, já não mais nos convém. E aquilo que já não mais nos convém, nós podemos deixar de estar apegados a ele. Em relação ao presente, o Evangelho traz-nos também 2 palavras: consciência e o dever. Relativamente à consciência, é ter consciência de tudo aquilo que está à nossa volta, o tempo, a saúde, a oportunidade e todos os recursos que nós poderemos utilizar de momento para podermos aproveitar melhor a vida que temos. Ao mesmo tempo, teremos que considerar o dever, porque a noção do dever é fundamental
para cada um de nós. Ter a consciência daquilo que nós devemos ou não devemos fazer. O dever de servir, o dever de realizar, o dever de nos aprimorarmos. Em relação ao futuro, aí o Evangelho traz mais duas orientações, que têm a ver com a fé e a esperança. E é aqui que nós devemos aproveitar o lugar em que nos encontramos, em que a fé nos dá todas as condições para nós nos fortalecermos, para nós aguentarmos tudo aquilo porque estamos a passar, as dificuldades, as doenças. E a esperança, que nos permite também ter a coragem de continuar o caminho, porque sabemos que esta passagem é uma passagem que não ficará pela nossa partida para o mundo espiritual. Aquilo que nós podemos acreditar, porque sabemos que somos espíritos imortais, é que as oportunidades que nós vamos ter em qualquer momento, seja qual for o tipo de vida que nós tenhamos a ter, nós vamos ter sempre uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade vem com uma nova reencarnação, uma nova vinda a este planeta, ou um planeta mais evoluído que este. E para isso, nós temos necessidade de aproveitar aquilo que temos. O Evangelho amplia, portanto, para todos nós que acreditamos nele, as nossas perspectivas de futuro e as nossas perspectivas como criaturas imortais. Na Gênesis, no capítulo do item 19, que já há bocadinho vimos, que nos fala de progresso moral, Kardec diz-nos ainda, será ele, estamos a falar de progresso moral, que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará que caiam os preconceitos da casta e se calem os antagonistas de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. E continua dizendo, será ainda o progresso moral que, secundado em tom pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Aqui, Kardec já está a colocar em pratos equilibrados o progresso intelectual e o progresso moral necessários para essa regeneração que nós esperamos. E para terminar este item, ele disse, a unidade de crença, ele aqui quando fala em crença, fala no acreditar, no crer, será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que sejam uns os dissidentes vistos pelos outros como inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. E este parágrafo leva-nos de imediato para aquilo que se está a passar no Oriente, em que a maior parte daquelas guerras são por motivos de crenças religiosas, em que as diferenças não existem, apenas há essa crença que leva as pessoas a estarem sem se entenderem. Nós temos que confiar na mudança para ter a força de a fazer. Temos tantos exemplos na nossa história. Se pensarmos em Saulo, na sua trajetória até Paulo, todos se recordam, e quem não leu o livro Paulo e Estevão, eu aconselhava a fazer. Podem encontrá-lo na internet,
podem ir buscá-lo, fazerem o download dele, PDF, ou tem aqui também, nós temos aqui para consulta, sem terem necessidade de o comprar. Mas é um livro que vale a pena ler, é um romance, eu chamo-lhe um romance porque é de leitura muito parecida e que nos prende quando começamos a sua leitura. Quem não leu, aconselhava a fazê-lo. E então, Saulo, aquele que feriu, torturou, aquele que perseguiu e abandonou a sua noiva num momento muito difícil para ela, em que ela já estava doente, aquele coração que desceu tanto nas sombras, o ódio, a perseguição aos cristãos, o orgulho, a vaidade. Ele foi convertido num momento em que ele seguia em perseguição de um dos cristãos mais conceituados na altura. E foi às portas de Damasco que se deu a transformação de Saulo, que ficou a partir daí com um outro nome de Paulo. Se olharmos os dois polos desta vida, Saulo e Paulo, numa única existência, porque as nossas transformações, todos nós estamos aqui e tivemos, sei lá, centenas, milhares de passagens já, de existências que nós vimos já da pré-história. Mas essa transformação de Paulo verifica-se numa só existência. O que é que estará por trás desta transformação? Qual foi essa força que o tocou e que o levou a mudar completamente a sua maneira de pensar e de crer? Ele é uma referência para todos nós, uma referência para a humanidade, porque ele seguiu de uma forma muito fiel os passos de Jesus. Foi um dos que não acompanhou Jesus, mas foi um dos maiores defensores e propagadores das informações e de Jesus. O que é que está por trás também de uma transformação do senador romano Públio Lentulus, que todos sabemos que foi nada mais nada menos que o mentor espiritual de Chico Xavier? Estamos a referir ao Espírito Emmanuel. Só que aqui não foi numa existência só, foi em várias. Nós temos cerca de 12, 13 reencarnações de Emmanuel. Mas essa transformação também se deu, muito grande. O que é que está por trás disso? O que é que isto se verifica? As respostas levam-nos todas a uma mesma fonte. E essa fonte é nada mais, nada menos que o Evangelho de Jesus. O Evangelho é que nos diz, todos nós, que esta transformação é possível e que nós somos capazes. E por isso é que aquelas duas palavras, a fé e a esperança, são necessárias para nós podermos efetuar essa transformação, porque podemos acreditar que ela é possível. Mas para isso nós temos necessidade de alterar determinados padrões da nossa vida. Esta é a grande contribuição do Evangelho quando nos diz que é possível, sim, modificar, que é possível transformar completamente a nossa vida de materialistas a uma vida mais de espiritualidade. Para nos auxiliar, o Pai está enviando espíritos mais adiantados. Diz o Chico que no início do ano 2000, no início deste século, que começaram a encarnar entre nós espíritos que venham auxiliar a humanidade para que essa transformação se faça de uma forma
mais rápido. E para terminar, nós temos um exercício muito simples que eu ia pedir aqui a vossa colaboração para o fazer. O que é que nós temos de fazer? Eliminar o egoísmo. De que forma? O orgulho. De que forma? Materialismo. Tudo isto são virtudes, entre aspas, que nos acompanham. A violência, o ódio, o medo, a maledicência. Mas temos mais. A vaidade, a ingratidão, a avareza, a mágoa, julgamento, preconceito e a intolerância. Eu acho que isto era um exercício ótimo para cada um pegar agora aqui numa folhinha e dizer assim, olha, destes 14, eu só tenho este. Eu destes 14, eu tenho 15. Se calhar é o que só 14. Mas vamos ver então o que é que podemos. Para que esta elevação, esta luz, nos ilumine a todos, o que é que temos que fazer? Substituir o egoísmo pela caridade, o orgulho pela humildade, o materialismo pelo espiritualismo. Deixarmos as coisas materiais e olhar para as coisas espirituais. A violência, que não nos largam, a paz tão necessária para todos aqueles irmãos que estão, neste momento, a sofrer as consequências da guerra. O ódio, substituí-lo pelo amor. O medo, pela coragem. Maledicência, pelo respeito. Esta é uma das coisas que nós, sem querer, avançamos com facilidade. Vaidade, pela modéstia. Ingratidão, pela gratidão. A avareza, pela generosidade. A mágoa, pelo perdão. O julgamento, substituí-lo pela compreensão, porque é tão fácil nós julgar os outros e vermos nos outros defeitos, se calhar em nós são muito maiores. O preconceito substituiu pela aceitação, a intolerância pela tolerância. Como vêem, estas transformações são tão fáceis. O que é que estamos à espera? Obrigado pela vossa atenção.